Opa, tudo bem por aí? Ebre aqui falando, trazendo um videozinho aqui para a gente falar um pouco sobre Node. Então vamos falar um pouquinho da teoria, como que funciona, vamos trazer aqui alguns exemplos práticos. Então a ideia é que a gente saia do absoluto zero e você passe aí a conhecer alguns conceitos básicos, né, e comece a pôr a mão na massa e fazer algumas coisas relacionadas aí ao Node. Para que ele serve, como é que funciona, como é que instala e tudo mais. Beleza? Pré-requisitos aqui para esse vídeo. Bom, é claro que é bom você saber um pouquinho aí, pelo menos, dos fundamentos básicos aí do JavaScript e conhecer um pouquinho também do protocolo HTTP ali, a parte de request, response, status code. Mas sim, fica tranquilo que se por acaso você não conhecer bem essas coisas aí, a gente vai na maciota aqui, eu vou dar alguns exemplos, vou tentando explicar de uma maneira bem simples aí para que você consiga entender. Tranquilo? Então, o que é esse tal de Node? Ou Node.js, Node.js, como você quiser chamar ele aí. É basicamente um ambiente aí que permite que você faça a execução de código JavaScript fora do navegador web. Então, lá nos primórdios ali da internet, né, quando a gente começou ali a subir as nossas páginas HTML, etc., o JavaScript era muito utilizado dentro ali do ambiente do navegador, principalmente para a gente poder dar vida ali às nossas páginas, né? Sempre que a gente queria mexer alguma tag de lugar, uma dívida aqui para lá, ou validar algum formulário, enfim, a gente sempre ficava restrito ali a codar o JavaScript dentro do ambiente ali do navegador. E o Node veio para retirar essa parte do JavaScript de dentro do navegador e a gente conseguir executar esse tipo de código fora aí dos navegadores. Legal? Então, assim, isso abre um leque gigantesco de possibilidades, principalmente a possibilidade da gente ter JavaScript rodando nos nossos servidores, ou seja, ali nos nossos backends. E aí, só fazendo uma pausa aqui, diferença, claro, entre back-end e front-end, caso você não saiba. Então, a gente chama de back-end tudo aquilo que roda por trás ali das nossas aplicações, né? Basicamente, entre aspas, os nossos servidores, né? Tudo que fica por trás, rodando ali para garantir que a nossa aplicação fique no ar. E o front-end é aquilo que geralmente se comunica com o usuário. É a parte mais visual ali, a parte que o usuário interage, né? Então vamos imaginar ali um aplicativo mobile, por exemplo. A parte ali em que o usuário está com o celular na mão, fazendo scroll numa lista, cadastrando alguma informação, aquilo ali é a parte do front-end. E quando ele aperta um botão enviar ali, um botão salvar dados, alguma coisa assim, esses dados são enviados para o back-end, são enviados para o servidor, que vai salvar esses dados em algum banco de dados, etc. Então, essa parte do servidor que vai ficar ali escutando, né, e recebendo essas coisas do seu front-end ali, esse é o back-end. É o servidor, é ali que ele vai orquestrar essas requisições, vai fazer acesso ao banco de dados, vai salvar essas informações, esse é o cara do back-end. E no front, então, esse cara que vai interagir diretamente com o usuário. A grosso modo, seria basicamente isso daí. E rapidamente aqui, quais são as vantagens de a gente utilizar o Node? A primeira delas é a escala, que você consegue escalar a tua aplicação de forma muito simples, muito tranquila, né? Então, conforme o teu volume de dados aí aumenta, você consegue de forma muito fácil escalar esse seu ambiente para dar conta dessas novas requisições, desse novo volume de dados aí. O segundo ponto que é importante é a velocidade. Ele é uma ferramenta muito rápida. Ele tem assim, uma performance incrível. Vou trazer aqui alguns gráficos comparativos aí entre o Node e entre o Apache. A gente vai ver o poder aí que esse carinha tem. E um terceiro ponto que eu acho super importante, né, quando a gente está olhando para uma tecnologia, é a gente entender quem é que está por trás dela ou quais são os grandes players do mercado aí que está utilizando essa ferramenta. E no caso do Node, a gente tem ali empresas como Netflix, como Uber, PayPal, Trello e tantas outras desses grandes aí que utilizam essa tecnologia. Mas basicamente, então, como que funciona aí o Node? Assim, como a gente falou anteriormente, os navegadores ali, eles possuem um motor de renderização que roda ali por trás deles para renderizar as coisas ali na tela para você. Então, cada navegador tem o seu motor ali de renderização. O Firefox tem o seu, o Edge tem o dele e o Chrome tem um motor de renderização que chama V8. E o Node, então, ele foi construído em cima desse motor V8 que roda no Chrome, no Google Chrome. E o Node, então, como ele utiliza aí o JavaScript, né, para você conseguir interagir com ele ali, ele trabalha com uma arquitetura de dados ali não bloqueante, né? E trabalha também com um cara que a gente chama de Event Loop. Então vamos entender só um pouquinho mais o que é esse esquema dessa arquitetura não bloqueante e como é que funciona essa história aí desse tal desse Event Loop. Diferente de outras linguagens de programação aí, que possuem uma arquitetura multithread, ou seja, a cada requisição, né, que o server recebe ali, ela abre uma nova thread para poder atender essa requisição. O Node trabalha de uma forma um pouquinho diferente, ele trabalha com uma única thread que fica escutando aqui, né, por novos eventos aí. Então esse cara aqui é o que a gente chama ali do Event Loop. É um cara que fica no ar aqui,
em uma única thread, single thread ali, só ouvindo ali parado, esperando chegar novas requisições para esse cara. Então fica um carinha em loop aqui só, aguardando ali esses novos eventos acontecerem. E aí você pode estar pensando, como é que uma única thread aqui pode dar conta aí do recado, né? Então, assim, ó, quando uma requisição chega, esse event loop pega essa requisição e delega para uma outra thread secundária que vai ser executada aí de forma assíncrona. Então, pessoal, eu já vi várias vezes essa analogia aí, né? O pessoal costuma usar muito exemplo ali de um restaurante, né? Então, assim, imagina que o garçom que tira os pedidos em cada uma das mesas ali é o nosso event loop. Então, ele vai até uma mesa, pega ali um pedido, entrega na cozinha e já parte para outra mesa para pegar um outro pedido e não fica esperando ali a comida estar pronta. Então, esse é um exemplo bem clássico aí de como funciona essa arquitetura. Então, o nosso event loop ali, que seria o garçom, vai numa mesa, pega o pedido, leva na cozinha e fala, faz aí. Volta, atende outra mesa, anota outro pedido, vai na cozinha, entrega o pedido e fala, faz aí também. Então ele não fica lá na porta da cozinha esperando o cozinheiro terminar de fazer para ele pegar o prato, levar até a mesa e para aí sim depois ele ir atender uma nova mesa. Então ele faz esse passa a bola e volta, vai na outra mesa, pega o pedido, passa a bola e volta. Então é um cara que fica rodando ali só orquestrando, né, essas requisições e passando isso para algumas threads secundárias executarem aí essas tarefas. Vou compartilhar minha tela aqui com você, só para te mostrar um comparativo de performance aí entre o Node e o Apache, só para você ter uma ideia do poder de processamento aqui, né, do poder dessa ferramenta. Vamos lá. Então estou com o meu navegador aberto aqui, uma página de um blog aqui, de um engenheiro de software sênior aqui, um italiano, que ele, assim, existem vários testes de performance feitos aí, né, na web. Peguei só um aqui para a gente ver, ó. Basicamente ele conta aqui, né, que ele gosta de JavaScript, etc, não sei o quê. Qual foi a metodologia que ele utilizou para fazer esses comparativos, aí, etc., né? Dá todos os dados aqui, e quais foram os resultados aqui que ele encontrou. Então, nesse primeiro gráfico, a gente já consegue ver aqui uma simulação por I/O, ó, por segundo. Então, a gente tem aqui, do lado esquerdo aqui, as requisições por segundo, e aqui, na parte de baixo, no eixo X aqui, o volume de concorrência, né? O volume de requisições que foram feitas de uma pancada, né, por vez aí. Então, quando a gente manda poucas requisições, ó, então 50 em 50, a performance assim, dos dois são bem parecidos. Ó. O Node é o verdinho e o Apache é o azul. Conforme a gente vai aumentando o volume de requisições aqui ao mesmo tempo, né, a simultaneidade da coisa, então, ó, passando a 100, a gente já começa a ver aqui que o Node já começa a despontar em relação ao Apache. Ó. Quanto mais isso vai aumentando, ó, a gente percebe aqui o tanto de requisições por segundo que o Node é capaz de responder a mais em relação ao Apache, olha só. Então a ideia aqui é que o Apache, conforme a gente vai aumentando o número de requisições simultâneas aqui, o Apache ele se mantém num nível aqui, né, nos testes que foram feitos aqui no hardware que ele utilizou, ele se mantém próximo aqui às 500 requests por segundo, enquanto o Node consegue ir escalando isso. Ó. Então, conforme ele vai aumentando, o Node vai subindo, ó, chegando aqui perto de 1.500 requisições por segundo. Ó. Então, isso é relacionado a I/O. Descendo aqui, vamos só ver mais aqui algum comparativo. Vamos ver isso aqui do tempo que demorou para responder cada uma das requisições. Olha só. Onde a gente tem aqui do lado esquerdo, aqui no eixo Y, o tempo por request e aqui a concorrência, né, o volume de requisições simultâneas. Então a gente percebe que conforme vai aumentando aqui o número de requisições simultâneas, olha só, o tempo de resposta vai aumentando, ó, no caso aqui do Apache. Ó. Então, e o Node se mantém bem estável, ó, conseguindo manter ali o tempo de resposta mais ou menos no padrão, né, enquanto o Apache começa a demorar cada vez mais tempo para poder responder as requisições aí em função do volume que está chegando. Ó. Tranquilo? Mas a ideia aqui não é declarar uma guerra aqui do Node com qualquer outra tecnologia, enfim, aí é só para trazer aqui uma ideia do quão rápido esse cara é, né? Então, de repente, você está pensando, poxa, será que ele vai dar conta aqui do meu recado? Então, fica tranquilo que esse é um cara feito para aguentar a pancada. Então, é mais a ideia de trazer esse comparativo aqui é só essa, beleza? Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo aqui, caso você queira ler ele com mais detalhes. Tem várias outras coisinhas aqui que são bem interessantes aí, legal? Então, o próximo passo agora, então, aqui é a gente instalar aí o Node na sua máquina, caso você ainda não tenha ele. Então, vou abrir uma outra tela do navegador aqui. E aí, o site oficial do Node é esse, nodejs.org, esse cara aqui. Então, caso você não tenha instalado aí, só você acessar esse endereço e baixar a versão LTS aqui, que é a versão, entre aspas, mais estável aí, né? Eu recomendo não baixar
essa versão atual aqui, recomendo você usar a versão LTS aqui. E como é que você faz para saber se o Node já está instalado na sua máquina, ou qual versão você está usando, etc. Então aqui eu estou no ambiente do Windows, mas você poderia fazer isso no Mac, poderia fazer isso aí no seu Linux também. Eu vou só abrir aqui um prompt de comandos. Então vou ali no iniciar do Windows, digito cmd, ele abre aqui o meu prompt. E aí eu vou dar aqui um node espaço "-v", ó, que ele vai trazer para a gente aqui qual é a versão, né? Se por acaso você der esse comando aí e ele der alguma mensagem de erro, dizendo que não conseguiu encontrar o comando node, etc., provavelmente você não tem um node instalado aí na sua máquina. Se não, como no meu caso aqui eu já tenho ele instalado, ele trouxe aqui a versão que eu estou utilizando. Então aqui está belezinha, a gente está pronto para fazer os próximos passos aqui. A instalação é bem tranquila, baixou esse pacotinho aqui, next, 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 finish, beleza, sem muito segredo. Tranquilo? Então vamos só fazer alguns testes aqui. Esse carinha, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, ó, eu vou descer aqui na raiz da minha máquina, vou entrar na pastinha que eu tenho aqui, vou entrar na pastinha temp, e vou criar uma nova pastinha aqui chamada node test. Ó. Vou entrar nessa pastinha. Então, o node test. Se você não quiser fazer isso via prompt, só você abrir aí o teu Windows Explorer, ou qualquer outro gerenciador de arquivos que você tem aí, dependendo do seu ambiente, e criar a pastinha. Ó. Então, estou no Drive C, pastinha temp, node test. Então, aqui dentro a gente vai criar aí alguns arquivinhos para a gente poder testar e fazer as nossas primeiras brincadeiras aqui no Node. Tranquilo? Então aqui, ó, eu vou até usar a partir de agora esse cara aqui, ó. Vou dar um botão direito aqui, novo. Vou até criar um documento de texto aqui, ó, que vai ser o hello. E vou tirar a extensão txt hello.js, ó. Tranquilo? Então salvei um arquivinho aqui e vou abrir esse cara num editor qualquer. Aqui no caso vou abrir com o TextPad mesmo. Você pode usar o editor que você quiser. E aqui a gente vai criar o nosso primeiro código aí para a gente pedir para o Node executar aqui para a gente, ó. Então é claro que logo mais a gente vai entrar no editor um pouquinho melhor. Esse aqui é só um primeiro exemplo para a gente fazer, ó. Então aqui eu vou colocar um código JavaScript aqui, por exemplo, console.log, e vou colocar para ele exibir o nosso tradicional Hello World aqui, ó. Beleza? Vou salvar esse cara aqui. Então, se a gente voltar no nosso prompt de comando e eu der um dir aqui para ele listar os arquivos dessa minha pastinha, ele vai achar o hello.js aqui. Tranquilo? E como é que eu faço para o Node executar esse arquivinho aqui? Ó? Então, eu faço node, espaço e coloco o nome do arquivo, hello.js. Quando eu der um enter aqui, ele já leu lá o nosso arquivo, ó, e imprimiu aqui no nosso console, ó, Hello World. Ó. Então, é dessa forma que a gente roda aí os nossos arquivos JavaScript através do Node aqui no prompt de comando. Ó. Beleza? É claro que a gente não vai ficar utilizando aqui um editor de texto como eu fiz ali. Então, para isso, eu tenho uma segunda abinha aqui, ó, que é o editor que a gente vai utilizar, que é o VS Code. Ó. É um carinha super leve, super tranquilo, que muito usado aí pela comunidade dev. Então, se você ainda não tem o VS Code aqui instalado, acessa aí code.visualstudio.com. Vou deixar o link aqui na descrição para você, caso você ainda não tenha ele aí. Mas basicamente, o download for Windows, ele também tem para Mac, também tem para Linux. Ó. Então é muito bacana esse cara aqui. Beleza? Então faz o download aí, instala. Ele é super leve, super tranquilo de instalar. Também next, next, finish. Não tem segredo nenhum. Tranquilo? Então eu já tenho o meu instalado aqui. Vou abrir ele aqui, ó. É esse carinha aqui. E claro, é só importante você não confundir o VS Code com o Microsoft Visual Studio. Então o Visual Studio já é uma ideia um pouco mais robusta, bem maior, né? Para ser geralmente utilizado para o pessoal que trabalha com .NET ali, com C#, etc. Então não confunda, o VS Code é um editor de códigos bem mais enxuto, bem mais levinho e muito utilizado aí pelos devs. Beleza? Então aqui basicamente vamos abrir ali aquela nossa pastinha. Então assim, ó, uma vez que você tem o Visual Studio instalado, você pode vir aqui em File, Open Folder e navegar aqui até a sua pastinha, né? ctemp node test e dar um selecionar pasta aqui, ó. Então aqui, ó, ele já mostrou pra gente que ele abriu a pastinha e tem o nosso hello.js aqui. Quando eu clico nele, ele me mostra aqui o nosso código pra gente aqui, ó. E ele já coloca as cores, etc. Então aqui ele já identificou que esse arquivo aqui é um arquivo do tipo JavaScript. Mas você poderia vir aqui embaixo, ó, na barrinha dele, ó, e trocar aqui a sintaxe, né, a linguagem que você está trabalhando, ó, para o VS Code já entender melhor aí. Mas no caso aqui, ele já identificou que é JavaScript, ó, então tá tudo certo. Legal? Então essa é uma forma de você abrir o seu projeto. A outra forma, eu vou até fechar o meu VS Code aqui. Outra forma é lá do seu prompt de comandos, quando você navegou até dentro da pastinha que você está trabalhando aqui, ó, vou dar um dir novamente. Então a gente está navegando aqui na pastinha que tem o nosso hello.js, ó. Vou dar um CLS
para limpar essa nossa tela aqui. Aqui, se você digitar code, espaço, ponto, e der um enter, ele também já vai abrir o VS Code aqui para você, já posicionado, ó, na pastinha que você está trabalhando ali. Tranquilo? Então, voltamos aqui no nosso hello.js. Legal. E aí, como é que eu faço para executar esse cara daqui de dentro? Você pode vir aqui em Terminal, New Terminal, ou Ctrl Shift aspas, ó, ou simplesmente Ctrl aspas, que ele já vai aqui abrir aqui embaixo um terminal para a gente. Ó. Então ele já abre o terminal já posicionado na pastinha do nosso projeto, olha só. Então aqui, mesma coisa, se eu der um node hello.js e der um enter, ele vai executar aqui para a gente. Ó, e imprimiu para a gente aqui o nosso Hello World. Tranquilo? Então nesse momento a gente já está dentro do editor que a gente vai utilizar aqui no VS Code, mandando o Node executar um arquivo JavaScript aqui, e ele já está trazendo aqui o output aqui para a gente. Beleza, vamos começar a fazer algumas coisinhas um pouco mais interessantes aqui no Node do que exibir uma mensagem no nosso console. Então assim, o Node ele vem com alguns pacotes, aí, alguns módulos já default, né, na sua instalação. Ó. Se a gente voltar lá no site do Node, ó, a gente olhar aqui nas documentações, vou pegar as documentações da versão 14, então ele tem aqui os vários módulos aqui que a gente pode utilizar. Tem o File System, tem o HTTP, o HTTPS, então tem vários caras aqui, ó, vários módulos já nativos, né, do Node que a gente pode utilizar aí nas nossas aplicações. Então, assim, vamos fazer alguns testes, né, vamos ver como é que funciona aí esses caras. E aí, claro, cada módulo tem um objetivo específico, né? Vamos ver, por exemplo, aqui a parte do File System, que é a parte onde a gente consegue fazer o Node interagir aí com o sistema de arquivos da nossa máquina e tudo mais. Ó. Esse cara aqui, ó, File System. Legal? Então vamos ver na prática aqui como é que funciona. Vou criar aqui um outro arquivo. Ó. Então vou clicar nesse íconezinho aqui, ó, New File. Vou chamar esse cara aqui de arquivo.js. Ó. Agora a gente vai trabalhar com o nosso arquivo JS aqui. Então como a gente vai trabalhar, por enquanto aqui nos primeiros exemplos, só com os módulos nativos do Node, a gente não vai ter que instalar nada, não vai ter que baixar mais nada. Uma vez que o Node está instalado, tudo que a gente vai precisar já está aqui na sua máquina. Aí, então a gente não precisa baixar nenhum pacote, nenhum plugin extra. E por falar em plugin, o próprio VS Code aqui, ó, se você acessar esse extensions aqui, ó, ele tem uma cacetada de plugins aqui que pode te ajudar aí. Plugins com a parte visual, plugins para trocar as cores aí dos seus ícones. Então, depois dá uma pesquisadinha sobre plugins do VS Code. Vou até fazer um vídeo mais para frente sobre isso aqui no canal. Mas só para, como eu lembrei aqui dos plugins, só para falar isso aí para você. E para a gente começar a utilizar o módulo de arquivos aqui, o File System, se a gente voltar lá, ó, olha só, na documentação que a gente tinha aberto, se a gente descer aqui, ó, ele vai dar aqui todas as dicas de como utilizar. Ó. Então, para a gente importar ele, olha só, a gente vai utilizar um require fs. Ó. Então vamos lá. A gente começa então declarando aqui uma constante. E lembrando que aqui é código JavaScript, né? Então constante, que eu vou chamar aqui, vou dar o nome de fs. E aí para eu importar esse módulo, para a gente poder trabalhar aqui dentro, esse módulo nativo, né, do Node, a gente dá lá um require e coloca aqui, entre aspas, o nome do módulo, que é o fs, como ele fez lá para a gente. Então com isso eu já estou importando, né, esse módulo fs, o File System, aqui para a gente poder trabalhar. E agora, através da minha variável fs, ó, eu consigo ter acesso aqui a todos os métodos aqui, ó, que esse módulo oferece para mim, ó, do tratamento de arquivos. Beleza? Legal, então vou começar a trabalhar aqui com os nossos arquivos. Ó. Se a gente voltar lá na documentação, descer aqui para baixo um pouquinho, ó, a gente tem um monte de coisas que dá para a gente fazer. Ó. Dá para a gente renomear arquivos, dá para a gente copiar arquivos, acessar esses arquivos, acessar o conteúdo deles, né? Abrir, ó. E mais um monte de coisas aqui. Mas eu queria encontrar aqui a parte do copy, ó, que é esse cara aqui, ó, copy file. Então aqui no site do Node você tem toda a documentação de como é que funciona cada um desses módulos. Ó. Então vamos fazer uma brincadeira com o copy file aqui. Ó. Ele já até traz um exemplinho aqui para a gente. Além do copy file, ó, ele tem também o copy file de forma síncrona. Ó. Vamos até brincar com esse cara aqui. Ó. Copy file sync. Ó. Então vamos voltar lá. Então eu vou dar aqui um fs.copyFileSync. Quando eu abro aqui o parênteses, ele já me pede qual é o arquivo. Então aqui é um comandinho para a gente copiar um arquivo de um lugar para o outro. Para isso, vou criar aqui um novo arquivinho, vou chamar de arq1.txt. E dentro desse arq1.txt, vou colocar aqui, esse é o arquivo 01.
Vou dar um Ctrl S para salvar esse cara, vou fechar ele, legal. Então aqui basicamente o que ele está pedindo para a gente aqui é o arquivo de origem e o arquivo de destino. Então ó, a gente vai copiar aqui a partir do nosso arq1.txt e esse cara a gente vai copiar ele para essa mesma pasta com o nome de arq2.txt. Então esse cara aqui, esse copy file, vai procurar na pastinha do nosso projeto aqui um arquivo chamado copy.txt e vai fazer uma cópia dele com o pronome arq2.txt. Caso o arq2.txt já exista, ele sobrescreve o cara aí. Então eu vou só colocar um ponto e vírgula, vou salvar esse cara aqui, e aqui no nosso prompt de comando, se a gente for olhar o nosso Windows Explorer, ó, a gente tem o arq1, o nosso arquivo JS e o hello aqui, ó. Beleza? Então aqui eu vou executar esse nosso arquivo aqui, ó, arquivo.js. Então como a gente faz, ó, node arquivo.js e dou um enter. E aqui a gente vai ver que ele já deu um erro, que ele não encontrou o nosso arq, ó. Vamos voltar aqui para ver, ó. No such file or directory. Ele não conseguiu encontrar esse arq aqui, ó. Então o que aconteceu? O arquivo que eu dei o nome é arq1. Então coloca arq1 aqui. Agora sim, ele vai conseguir encontrar o arq1, vai copiar para o arq2. Vou dar um Ctrl S para salvar de novo aqui. Limpar o terminal, vou dar um CLS aqui. Vamos lá, ó, node arquivo.js. Dou um enter, executou sem erro nenhum. A gente já pode ver aqui até dentro do VS Code que ele já criou o nosso novo arquivo. Lá no Windows Explorer surgiu o nosso arq2, que se eu abrir ele aqui, está lá o conteúdo do cara. Tranquilo? Então assim, ó, uma coisa super simples, né? Então importamos aqui o módulo padrão do Node para trabalhar com o file system e executamos aqui um dos métodos dele para fazer uma cópia desses arquivos. Vamos evoluir um pouco mais, vamos criar aqui algumas coisas um pouco mais interessantes aqui utilizando o Node. Legal? E uma dessas coisas muito bacanas e que a gente vai focar aqui ao longo do restante aqui desse vídeo é a gente criar um servidor de aplicação para a gente, né? Um servidor HTTP aí, ou uma API, como você queira chamar, né? Vou até fazer algum outro vídeo falando um pouco mais sobre APIs aqui, sobre REST, RESTful, etc. Mas assim, um outro módulo que é muito utilizado aqui é o módulo HTTP aqui do Node, onde a gente consegue subir e fazer o Node, fazer o JavaScript funcionar lá no nosso servidor, né? Como eu falei aqui na introdução desse vídeo. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho aqui com o módulo HTTP, para a gente criar um servidorzinho HTTP e poder responder às requisições aqui de quem quer que seja, né? Então basicamente a ideia aqui é a gente criar essa nossa API, criar esse nosso back-end, esse nosso servidor HTTP. Então a gente sobe esse cara aqui e ele fica esperando novas requisições. Então vamos imaginar que a gente tem ali uma aplicação mobile, ou a gente tem algum website, ou uma aplicação desktop, enfim, e essa aplicação precise, por exemplo, fazer uma listagem de clientes. Então essa aplicação consegue fazer uma requisição para esse nosso back-end, para esse nosso servidor, falando, olha, me dá a lista dos clientes aí. O servidor acessa o banco, faz todo o tratamento e devolve, através ali de uma string JSON, devolve para quem chamou ela a listinha de clientes. Então é basicamente esse tipo de servidor que a gente consegue criar aqui. Criar servidores que vão conseguir responder requisições HTTP. Que é basicamente como funciona a grande maioria aí dos softwares do mercado, aí, principalmente aplicações mobile, né? Então é dessa forma aí que funciona, falando bem basicamente aqui como funcionam as coisas. Então o que seria esse nosso servidor HTTP que a gente vai criar? Deixa eu trazer para cá, só para a gente entender um pouquinho melhor, olha só. Aqui é importante que você entenda um pouquinho do conceito de API, né? Ou API, como você queira, que eu pretendo fazer um vídeo mais para frente falando um pouco melhor sobre esse assunto, sobre APIs, sobre REST, RESTful e etc. Mas aqui vamos dar só uma overview bem rápida. Então o que é a ideia aqui? É que a gente tem aqui do lado do servidor a nossa API aqui. E aí a API você pode entender que é como se fosse um conjunto de funções que ficam rodando num servidor e vários clientes aqui, sejam eles aplicações mobile, sejam eles outros sites da web, aplicações desktop, que podem acessar essa nossa API. Então, por exemplo, a gente tem lá uma API de emissão de nota eletrônica, por exemplo. Então, quando eu aqui do meu sistema quero emitir uma nota fiscal eletrônica, por exemplo, então eu monto aqui o meu JSON aqui, ou no caso, monto um arquivo XML aqui, e faço uma requisição lá para o meu servidor de API, dizendo, olha, emite essa nota fiscal eletrônica aí para mim. A minha API vai tentar fazer a emissão e vai me devolver dizendo, olha, deu tudo certo ou não. Ou então uma API que vai consultar, por exemplo, o endereço para você. Você tem lá a API dos Correios, que você passa para ela uma requisição falando, me dá o endereço desse determinado CEP aqui. Essa API vai acessar um banco com base nesse parâmetro que você mandou para ele, que é o CEP,
vai consultar para ver se ela encontrou. Se ela encontrar ali aquele endereço, ela te devolve. Olha, o CEP que você me perguntou corresponde ao endereço X aqui. Então é basicamente um cara que fica aqui na nuvem, que fica aberto aqui, esperando requisições, né? Então seria algo do tipo. Então a gente pode ter aqui uma aplicação mobile, pode ter aqui, por exemplo, uma aplicação web, por exemplo. E aí esse cara enviando aqui as requisições, né? Esses caras fazendo aqui essas requisições. Isso aqui são, aqui ó, requisições HTTP. Então é importante que a gente entenda isso, ó. Então quando a gente está falando no protocolo HTTP aqui, é importante que a gente entenda o conceito aqui, que é o seguinte. Então vamos imaginar que a gente tem aqui só a nossa aplicação web, ó. Então quando essa nossa aplicação web aqui faz aqui essa solicitação lá para a nossa API, então vamos imaginar que essa API aqui seja o exemplo que eu dei, que é a API aqui, sei lá, dos Correios. E ela vai servir para a gente aqui um serviço aqui que é um endpoint, que a gente chama aqui, que é como se fosse uma função na web, né? Uma função aqui de, sei lá, consulta CEP, por exemplo. Vou falar bem dessa forma aqui. Então todo mundo que consumir essa nossa API dos Correios aqui poderia consultar e executar esse endpoint aqui, ou essa funçãozinha chamada consulta CEP. Então para isso, a nossa aplicação aqui, seja ela web ou mobile, faz aqui uma requisição, e é importante a gente entender esses termos aí. Então aqui ele faz uma requisição, ou um request, como a gente vai ver mais adiante aqui dentro do Node. Então a gente faz aqui essa requisição, bateu essa requisição na nossa API aqui, no nosso servidor web, essa requisição vai acessar um banco, vai fazer aqui alguma conta, vai fazer o que ela foi feita para fazer e vai devolver uma resposta aqui para a nossa aplicação, ou seja, ela vai devolver aqui um response, ó, que seria aqui essa resposta para a nossa aplicação. Então esse cara aqui seria a resposta à nossa chamada, ou a gente vai ver aqui no Node que é o response, ó. Então essa é a nomenclatura que a gente precisa se familiarizar. Sempre que eu vou consumir a minha API aqui, o meu servidor web, eu faço um request, faço uma requisição pedindo alguma coisa, e ele me devolve uma resposta, ou seja, me devolve um response com alguma outra coisa. Então nessa requisição, muito provavelmente nos parâmetros dela, eu passaria qual é o CEP que eu quero que ele consulte para mim, e nessa resposta aqui ele me devolveria a listagem ali com o endereço que ele encontrou, ou devolveria um erro dizendo que o CEP não foi encontrado, alguma coisa do tipo. Então o que a gente vai criar aqui agora, utilizando os módulos nativos aqui do Node, é essa API aqui, ó, esse cara aqui que vai ficar servindo a gente, ó. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos criar aqui um novo arquivinho, que eu vou chamar de server.js. Legal, vou fechar os demais aqui. Vamos trabalhar agora só com o nosso server.js aqui. Se a gente for olhar aqui nas documentações do Node, ó, a gente vai ver que ele tem um módulozinho que é o HTTP. Olha só, esse cara aqui, ó. Então esse cara que a gente vai utilizar para criar aí esse nosso endpoint ali, essa nossa API. Então vamos lá, do mesmo jeito como nós fizemos, ó. Vou criar aqui uma constante, que eu vou dar o nome de HTTP, você poderia dar o nome que você quisesse aqui. Então ela vai receber aqui um require, então a gente vai pedir para eles invocar lá o nosso módulozinho padrão, e o módulozinho padrão é HTTP, ó. Então com isso a gente já importou aqui para dentro do nosso projetinho o módulo HTTP padrão do Node. Legal, o próximo passo então agora aqui, já que eu importei o HTTP aqui para o nosso projeto, é eu colocar esse nosso servidorzinho no ar para ficar escutando, né, as requisições que vão chegar aqui para ele. Então, ó, vou criar aqui outra constante, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de server. O que ele vai ser? Vou pegar o nosso HTTP que nós importamos ali e vou dar aqui um create server. E aqui como parâmetro, a gente passa aqui uma função, ó, que essa função recebe como parâmetro aqui os dados da requisição e vai ter aqui também os dados da resposta, do response, ó. E aí eu poderia abrir e fechar ela aqui mais ou menos dessa forma. Então aqui sempre que alguém chamar o meu servidor, fizer uma requisição para esse meu endpoint aqui, a requisição eu consigo obter, né, os dados dessa requisição para olhar se veio algum parâmetro, etc. aqui pelo REC, e utilizo o res aqui para me comunicar de volta com quem chamou, para dar a resposta. Então, ó, poderia dar um res, ou seja, resposta, ou response. Vou dar um ponto end aqui e vou passar como parâmetro aqui alguma mensagem que eu queira devolver. Então, sei lá, vamos dar aqui um olá. Legal. Mas, por enquanto, eu só defini o meu server. Ele ainda não está no ar. Eu defini o server e defini o que eu quero que aconteça quando bater uma requisição aqui para ele. Agora eu preciso colocar esse meu servidor no ar. E para isso eu faço um server.listen, ou seja, fique ouvindo na porta específica que eu quero aqui. Vamos colocar, por exemplo, na porta 3000. E aqui, vou só dar aqui um console.log, só para
servidor no ar na porta 3000. Belezinha? Ah, aqui só ficou errado, não é required, é só require. Ficou digitado errado ali. Belezinha? Vamos só testar esse cara, vou salvar. E aqui a gente dá agora então um node server.js. Vou mandar ele rodar. Então, ó, ele já printou para a gente aqui, ó, servidor no ar na porta 3000. Então, nesse momento, o nosso servidor já subiu. Então, nesse momento, o Node já subiu um servidorzinho para a gente e ele está parado e ouvindo a gente aqui na porta 3000. Ó. Tanto que o comando aqui não voltou para o meu prompt de comandos aqui. Ó. Eu não consigo digitar novas coisas aqui porque ele está rodando a nossa aplicação. Então, ó, nesse momento, se eu abrir aqui um navegador e digitar aqui localhost 3000 e der um Enter, a gente vai ver que ele já conseguiu começar a responder as nossas requisições aqui. Por enquanto, não se preocupa com esse encoding aqui, ó, do porquê que ele trouxe dessa forma aqui. Por enquanto, não se preocupa com isso. O fato é que ó, a gente já tem uma aplicação que está no ar, rodando aqui na minha máquina local, na porta 3000, e quando a gente abre o navegador e pede para executar esse cara, ó, então o nosso navegador enviou uma requisição lá no localhost da porta 3000 e o nosso servidor Node aqui deu uma resposta, um response de um olá, olha só. Então isso é o que aconteceu aqui. Tranquilo? Eu volto aqui no nosso prompt, vou dar um Ctrl C aqui para ele parar a execução. Então, nesse momento aqui, o nosso servidor não está mais no ar. Se eu voltar no navegador e tentar dar um F5 aqui, a gente já vai ver que ele parou aqui de responder, ó, porque eu derrubei a aplicação. Legal. Para a gente dar os próximos passos aqui, é importante a gente entender aqui mais dois conceitos que está relacionado aqui, na verdade, ao protocolo HTTP, né, e não ao Node, que é basicamente você entender os verbos HTTP, que é o GET, o POST, o DELETE, o PUT, e entender o status code, que é através desses status code, que na verdade são códigos numéricos, que o nosso back-end, a nossa API devolve para quem chamou ela, para as pessoas saberem se deu certo a requisição ou qual foi o tipo de problema que deu e coisas desse tipo. Então aqui vamos voltar lá para o nosso painelzinho. Então aqui é o seguinte, ó, basicamente quando a gente vai fazer aqui uma requisição, ó, como vou fazer aqui o nosso request, a gente sempre tem que indicar qual é o verbo que a gente vai utilizar para fazer essa requisição. Então a gente tem aqui, existem vários, mas os principais aqui são, a gente pode fazer via get, pode fazer via post, pode fazer via patch, pode fazer put e pode fazer um delete. Existem outros, mas os mais utilizados são esses 5 aqui. E cada um deles tem uma determinada função. Então é um protocolo, é um padrão que você, quando vai criar suas APIs e criar os seus servidores na web aí, você precisa entender isso aqui. Então assim, ó, sempre que eu faço uma requisição utilizando o verbo get, significa que eu estou indo até um servidor para buscar alguns dados. Então imagina que eu estou aqui na minha página web, ou eu estou aqui na minha aplicação mobile aqui, ó, e eu entrei numa tela que eu vou listar todos os meus clientes cadastrados. Então eu faço uma requisição do tipo get para o servidor, falando, olha, me lista aí todos os clientes que eu tenho. E o servidor vai te devolver isso aqui, uma listinha ali dos seus clientes. Então esse é o verbo get, quando eu quero listar alguns dados. Aí tem o verbo post, que é geralmente utilizado quando você quer salvar novos dados, quando você quer cadastrar novos dados. Que no nosso exemplo é quando você quer criar um novo cliente aqui. Então você entrou numa tela, digitou as informações do seu cliente, quando você vai dar um salvar ali para inserir um novo cliente, você faz essa requisição aqui utilizando o método post. Então com isso, a tua API aqui sabe que como está chegando uma requisição post, ela sabe aqui que é uma requisição que ela precisa inserir dados. A gente vai ver isso aqui na prática como funciona, por enquanto vamos entender só essa teoria aqui. Depois o verbo patch e também o verbo put, a gente utiliza esses dois aqui quando a gente quer atualizar informações aqui. Seria o nosso update ali, né, no nosso banco de dados. A diferença entre os dois aqui é quando eu faço uma requisição utilizando o patch, eu quero alterar parte das informações. Então eu quero alterar só um campinho ali, só a foto do usuário, ou só o nome dele, etc. E já quando eu faço o put, eu estou alterando o registro inteiro, né, como um todo. É como se eu estivesse substituindo todo o registro anterior que está lá por um novo, né? Só que em vez de eu cadastrar um novo, eu estou atualizando o registro por completo. Então, basicamente, o put e o patch fazem atualização. Essa é a pequena diferença que um faz parcial e outro faz por completo. E o delete, como o próprio nome já diz, sempre que você quiser excluir algum dado que está lá dentro da sua API do seu banco, você faz uma requisição utilizando o verbo delete. Beleza? Então essa é a parte da requisição.
São os verbos aqui, né? Deixa eu até colocar aqui que esses aqui são os nossos verbos, ó. Beleza? E do lado da resposta entra ali aquele conceito que eu falei, que são os status code ali, né? Então vamos colocar aqui status code, que a gente tem aqui algumas coisinhas, ó. E aí tem uma série de status code, mas basicamente funciona assim, ó. Então vamos imaginar que eu vou fazer uma requisição GET aqui para o meu servidor, para ele me listar os meus clientes. Se deu tudo certo aqui nessa requisição, por padrão a gente responde para o usuário aqui um status code 200, por exemplo, dizendo, olha, a requisição que você fez deu tudo certo, toma aqui os dados. Ou, eventualmente, você pode tentar fazer uma requisição aqui e o teu servidor está fora do ar, o teu banco de dados está fora do ar, ou aconteceu algum erro interno aqui no servidor, né? Então você poderia devolver, em vez de 200, você já devolveria aqui, por exemplo, um erro, um status code 400 para quem requisitou. Com isso, para quem fez a requisição, a hora que recebe de volta uma resposta com status code 400, você já sabe que deu algum problema. Você já sabe que você não vai poder contar com os dados ali, porque não deu certo essa sua requisição. Ou no caso aqui, na verdade, essa parte de requisições de erro no servidor é 500, na verdade. E quando você faz uma requisição e que deu algum problema por algum erro do seu lado aqui, ou seja, você não passou alguma informação que era obrigatória, etc., a gente recebe aqui o status code na casa dos 400. Ó. Deixa eu abrir aqui uma abinha no navegador, ó, na página do Mozilla aqui, ó, que ele traz para a gente aqui os códigos desses status. Ó. Então, é um grupinho de informações. Ó. Então, se você respostas de status code de 100 a 199 são respostas de informação. Respostas de 200 a 299 são respostas de sucesso, quer dizer, a tua requisição ali foi feita com sucesso. De 300 a 399 são redirecionamentos, e aqui aquilo que eu estava falando, ó, se você recebeu uma resposta de 400 até 499, é porque foi algum erro, e algum erro da parte de quem fez a requisição. Ou se você recebeu uma resposta de 500 a 599, é porque deu algum erro, só que o erro está lá do lado do servidor. Ou o banco de dados que não foi possível acessar, ou algum erro lá no teu comando SQL, enfim, alguma parte, algum erro que aconteceu do lado do server. Então, basicamente aqui eu pretendo fazer algum outro vídeo para a gente entrar a fundo nesse assunto, mas isso é importante você entender. Primeiro, então, essa parte dos verbos do HTTP, que é a forma como você vai fazer a sua requisição, entender do lado da resposta o status code, que é aquilo que você vai receber de volta do servidor, para você entender o que aconteceu aí com essa sua requisição. Então, se ela foi com sucesso, se ela deu algum erro, se o erro aconteceu por conta de você que está fazendo a solicitação, um erro do lado do servidor, e etc. Tranquilo? Beleza, vamos voltar lá para o nosso VS Code aqui. Então, aí aqui agora, aqui onde a gente está respondendo a requisição, ao invés de a gente responder só que com um texto lá para quem chamou, que eu vou até colocar aqui um Hello World aqui na resposta, a gente vai responder aqui mais algumas coisinhas. Eu posso dizer que esse response vai responder agora com um status code aqui igual a 200, por exemplo. Então, por padrão, se deu tudo certo, eu respondo aqui um 200. Legal, então se eu salvar esse cara aqui e colocar novamente a nossa aplicação no ar, ó, e no nosso navegador e der aqui um F5, ele volta a responder normalmente. Aqui a gente só não está conseguindo visualizar facilmente aqui o status code que ele devolveu para a gente aqui. Então, para isso que é legal, e outra coisa que é importante é, quando a gente acessa uma URL através do nosso navegador, seja ele qual for, essa requisição que a gente está fazendo aqui, ela é feita sempre através do verbo get. Então, direto do navegador, a gente não consegue fazer post, não consegue fazer delete, etc. Então, para isso, a gente utiliza outras ferramentas para ajudar a gente aí nessas tarefas. Então, tem ali o Postman, tem o Insomnia e tantas outras ferramentas para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Então, eu vou trazer aqui o meu Postman. Ó. Você pode utilizar aquele que você quiser. Então, através dele aqui fica fácil a gente criar as nossas requisições aí. Ó. Então, ó, eu criei aqui uma nova coleçãozinha para a gente inserir os nossos requests aqui dentro. Então, ó, você pode vir aqui em Collect, dar um New Collection, vai criar como se fosse uma pastinha aqui para você. E dentro da pastinha aqui, você pode criar aqui as requisições. Ó. Então, vamos dar aqui um Add Request, ó, vamos inserir uma nova requisição. E essa aqui vai ser a nossa requisição GET. Ó. Só para fazer os nossos testes aí. Vou dar um Save. E aí ele criou o nosso GET aqui. Ó.
E aí eu coloco aqui o endereço, então eu vou dar um get lá no http localhost 3000. Se eu der aqui um send, ó, a gente vai ver que ele devolveu para a gente aqui um hello world. A gente consegue ver aqui o status code agora, ó. Então ele devolveu um 200, que quer dizer que deu tudo certo aqui com a nossa requisição. Legal. Se eu voltar aqui no nosso servidor, vou dar um Ctrl C para parar ele aqui. E agora, ó, só por algum motivo, eu vou trocar aqui, vou colocar aqui erro XYZ e vou colocar aqui que ele vai devolver um status code 500 agora. Ó. Vou salvar, Ctrl S aqui para salvar, vou colocar novamente o nosso servidor no ar, volto aqui no Postman e vou repetir a requisição, vou dar um send novamente. Ó. Então ele devolveu um erro XYZ, se a gente olhar agora aqui no status code, ó, internal server error, que é o 500. Ó. Então com isso, se essa aqui fosse a nossa aplicação, assim que eu dei aqui o nosso request, eu já entendi que deu algum erro lá, que a gente recebeu o status code 500. Ó. Tranquilo? Então é dessa forma que a gente faz aí para tratar isso aqui. Beleza, vamos parar novamente aqui. Outra coisa que a gente poderia colocar aqui dentro, deixa eu só voltar aqui a devolver o status code 200, que é tudo ok. E no response aqui vou colocar um ok. Ó. Aqui a gente poderia passar a responder através de rotas, que é basicamente a gente colocar ali, por exemplo, localhost 3000 barra clientes, barra usuários, barra produtos. A gente colocar essas rotas aí na URL para que a requisição bata aqui e dependendo da rota, a gente responda de uma forma diferente. Então, utilizando aqui esse módulo nativo, a gente vai já sofisticar um pouco mais aqui, mas utilizando esse módulo nativo aqui, a gente poderia fazer assim, ó. Se a minha requisição, meu rec.url foi aqui igual a barra cliente, então vamos responder aqui, vamos dar um response aqui, por exemplo, listagem de clientes. Eu vou copiar isso aqui. Se não, se a requisição fosse, por exemplo, barra produto, poderia colocar aqui listagem de produtos. Se não, vamos dar aqui devolver só um hello aqui. Ó. Então vamos salvar. Então olha, o que a gente fez aqui? Quando bater a requisição aqui, a gente vai olhar os dados dessa requisição. Ó. Eu estou olhando para ver se a URL que chegou dessa requisição tem ali um barra cliente nela. Aí eu respondo isso aqui. Se não, se tiver um barra produto, eu respondo isso aqui e assim por diante. Então vamos dar um Ctrl S para salvar aqui. Vamos rodar o nosso servidor novamente. Abre lá o nosso Postman. E agora aqui na frente eu vou colocar aqui um barra cliente, olha só. E vou dar aqui um send. Então, ó, nessa hora eu mandei essa requisição e a gente devolveu uma listagem de clientes. Que a rota bateu aqui, como eu coloquei barra cliente, ele veio para cá. Ó. Se eu colocar lá na minha rota barra produto, ele vai vir para cá. Ó. Vamos lá. Barra produto. Vou dar um send. Listagem de produtos. Se eu colocasse qualquer outra coisa aqui, por exemplo, usuário, ele vai devolver o nosso ok ali, nosso hello, melhor dizendo, que é o else aqui embaixo. Tranquilo? Então, é dessa forma que a gente pode trabalhar com as rotas aqui, né? Então, dependendo do endereço que bateu a requisição, a gente consegue fazer coisas diferentes aqui. É claro que aqui é só um exemplo, né? Aqui você teria que se conectar ali com a sua tabela, pegar a listagem de clientes, responder aqui com uma listinha de clientes ali, e assim por diante. Beleza, então esse aqui é o básico aqui, né, do tratamento do HTTP, do módulo básico aqui. Para esse gerenciamento de rotas aqui, um módulozinho que a gente pode espetar aqui na nossa aplicação e utilizar ele aqui, porque aí é um módulo à parte, aí, não é um módulo nativo do Node, é o Express, que é esse cara aqui. Ó. Então, esse Express é um carinha que a gente pode baixar aí para utilizar, é um módulo muito utilizado, tem um pacote muito popular, que a gente utiliza aí para trabalhar nas nossas rotas e também para trabalhar com os verbos. Ó. A gente consegue separar aí cada um dos requests por verbo, né? Se o verbo chegou no get, chegou via post. Então ele é um carinha bem interessante aí. Então vamos instalar esse cara aqui para a gente poder trabalhar aí. E antes de fazer isso, eu preciso falar um pouquinho sobre o NPM. Esse NPM aqui, ele é um gerenciador de pacotes, então é Node Package Manager, né? É um gerenciadorzinho de pacotes aí que já vem instalado junto com o Node, que é um carinha que vai cuidar de todas as dependências aqui do nosso projeto. Então é através desse NPM aí que a gente faz a instalação desses plugins, desses pacotes adicionais, e é ele que se preocupa para garantir todas as dependências. Assim. Então, por exemplo, a gente vai baixar o pacote do Express, ele que se vira para saber tudo o que o Express precisa para funcionar, ele já faz download, já se vira
para fazer tudo isso daí. Esse npm é muito legal, muito utilizado. Então vamos ver como a gente faz aqui para baixar e instalar aí esse novo pacotinho do Express. Ó. Então vou dar um Ctrl S para ele parar de rodar aqui, vou limpar o meu console. E aqui a gente faz o seguinte, para utilizar ele eu faço npm, espaço, e aí como eu quero instalar um novo pacote aqui, eu faço install, espaço, e o nome do pacote. No caso aqui do Express, ó, ele já até traz aqui para a gente a instalação como funciona. Ó. npm install express. Com isso, o nosso npm já vai vir aqui no repositório e já vai começar a baixar todos os arquivos que ele precisa para funcionar. Ó. Então vamos lá. Ó. E aí como a gente ainda não utilizou nenhum pacote aqui, ainda não utilizou o npm nesse nosso projetinho aqui, eu vou fazer assim. Ó, eu vou primeiro inicializar o npm aqui. Ó. Vou dar um npm init, vou dar um enter. Ele começa a me perguntar um monte de coisinhas aqui do nosso pacote. Ó. Qual é o nome aí do package do nosso projetinho? Ele já traz para o padrão Node Test. Eu vou deixar o Node Test mesmo. A versão 1.0, legal. Descrição, você poderia colocar aqui uma descrição. Qual é o arquivo, né, que ele vai utilizar como ponto de entrada ali? Qual é o arquivo principal da nossa aplicação? No nosso caso é o server.js que a gente está trabalhando. Ó. Algum teste de comando eu não vou colocar nenhum teste. A gente não tem repositório do Git, beleza. Palavras-chave e aqui o autor. Vou só pôr aqui DevPoint e vou dar aqui um Enter, a licença Enter também. Tudo bem? Sim. Legal, finaliza. Com isso ele criou para a gente aqui ó, um package.json, que é um carinha que vai conter as informações básicas aqui do nosso projetinho. Então o nome dele, a versão, qual é o ponto de entrada, qual é o arquivo principal que ele vai utilizar quando ele for executar, olha só. E quando a gente rodar ali um comandinho para dar o start, qual é o comando que ele vai executar. Então, a partir de agora, se eu der aqui, por exemplo, um npm start, ele vem aqui automaticamente e dá o comandinho node server.js para a gente. Ó. Então, é uma inicialização aí do nosso pacotinho. Beleza. O próximo passo aqui, vamos limpar o terminal, vamos instalar ali agora o nosso Express através do npm. Então, npm install e o nome do pacote, ó, Express. E como é que eu sei o nome desse pacote? Se você olhar lá na página, ele traz aqui ó, o comandinho que você precisa rodar para instalar o pacote que você está querendo aqui. Tranquilo? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Ó, npm install express. Vou dar um Enter. E ele vai fazer o download automaticamente de tudo que ele precisa aqui para o nosso projeto. Ele já criou então uma pastinha chamada Node Modules, onde ele fez download de tudo que o Express precisa para funcionar. Então aqui dentro você não precisa se preocupar, o npm já gerencia tudo isso aqui para você, fica tranquilo. Legal. Então a partir desse momento eu posso utilizar aqui dentro do nosso código agora o Express, que na própria documentaçãozinha aqui ele já traz para a gente um básico. Ó. Então a gente cria o require dele aqui, então importa o Express para cá, cria aqui uma aplicaçãozinha do Express e passa a responder aqui nas rotas. Vamos copiar esse cara aqui, ó. Volta lá. Então eu vou deletar o que nós fizemos, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Então, ó, importamos aqui o nosso Express, fizemos o require nele, criamos uma nova constante aqui, app, onde a gente chama a função Express aqui, ó, para inicializar a nossa aplicação, e a partir daí eu consigo controlar aqui as minhas rotas, olha só. Então aqui eu estou dizendo, olha, minha aplicação vai estar respondendo no verbo get, na rota raiz aqui da rota barra, e aí sempre que bater uma requisição aqui, a gente vai tratar por aqui. Ó. Então exatamente como a gente tinha feito antes, a gente consegue trabalhar com os dados da requisição e com os dados da resposta aqui. Ó. Então vamos só ver se isso aqui está funcionando. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou pôr no ar novamente aqui a nossa aplicação. E agora, como a gente inicializou o nosso npm, eu posso dar, novamente, um node server.js, que ele vai subir aqui a nossa aplicação. Se eu abrir o navegador e der aqui um F5, ó, ele bateu a rota lá e devolveu um Hello World aqui para a gente. Ou eu posso, vou dar um Ctrl C para parar aqui, ou eu posso agora dar um npm start e der um Enter, que vai ter o mesmo efeito. Porque o npm já deixou configurado que quando eu der um npm start, ele vai executar o comandinho node server.js para a gente. Ó. E aí a nossa aplicação, se eu der um F5, continua no ar aqui para a gente. Beleza? Legal, vamos evoluir aqui então. Então aqui do mesmo jeito, ó, eu consigo responder as minhas requisições, ó, response, ponto, status. Então aqui eu já devolvo aqui o status code que eu quero nessa minha resposta. Então, por exemplo, 200. E posso juntar o send aqui, ó, de uma pancada só.
Então agora eu vou responder só hello. Ó. Então, em uma única resposta, eu já estou devolvendo o status code 200, que deu tudo certo, e respondendo aqui também a mensagem hello. Ó. Vamos salvar, parar de rodar aqui, executar novamente, e aqui e dar aqui o F5. Ele continua respondendo normalmente, ó, sem problema nenhum. Então aqui a gente já começa a ver que eu consigo começar a criar algumas rotas aqui. Ó. Então ó, eu posso responder no verbo get a rota, por exemplo, barra produto. Então eu vou devolver aqui um 200 dizendo que foi ok e vou devolver aqui listagem de produtos. Ou poderia até devolver aqui ó, um array JSON só para a gente ver. Ó. Então aqui vou colocar aqui produto monitor. Eu vou colocar só um outro objeto aqui, produto teclado. Vou salvar aqui, vamos rodar novamente, Ctrl C, roda de novo. Se a gente olhar lá no nosso navegador, vou dar um F5 aqui agora. A rota raiz aqui no barra, ele continua respondendo o hello. E se eu colocar aqui barra produto e der um Enter, ele passou a responder ali o nosso JSON. Beleza, vou só voltar o texto aqui para listagem de todos os produtos, né? Só para ficar melhor aí. Ó. E eu poderia aqui colocar agora para responder além de outras rotas, também, ó, através de outros verbos, ó. Então vamos imaginar que eu quero manter a minha rota barra produto e se bater uma requisição via get aqui, eu quero listar os produtos. E se bater uma requisição aqui via post nessa mesma rota, olha só, eu vou aqui colocar aqui, por exemplo, produto cadastrado com sucesso. Então percebe que eu consigo ter para a mesma rota coisas diferentes aqui acontecendo. Então se for, e aí o que distingue uma da outra é o verbo que foi chamado. Ó. Isso é muito comum aí quando a gente está construindo as nossas APIs. Ó. Então se veio uma requisição do verbo get no barra produto, eu vou responder com uma lista. E se veio um post nessa mesma rota barra produto, eu sei que eu preciso inserir um produto e devolvo aqui algum código. Então vamos salvar isso aqui. Roda novamente. E agora, para poder testar, eu preciso do Postman aqui para poder fazer as requisições corretamente. Então vamos fazer o post aqui em barra produto via get, eu vou enviar, e listagem de produtos. Eu estou usando aqui o get. Ó. Vou fazer o seguinte, ó, vou duplicar esse cara, e esse cara aqui eu vou dar um rename nele. Ó. Esse aqui agora vai ser o post. Nosso exemplo de via post. Ó. Cliquei nele, vou trocar aqui o verbo para post. Vou copiar, vou dar um save aqui para ele salvar o meu primeiro get. Vou vir aqui no post, colar aqui, vou salvar também. Então agora no post aqui eu estou fazendo o verbo post nesse endereço aqui. Quando eu dou um send, olha só, produto cadastrado com sucesso. Então na mesma URL, ó, ambos chamando a mesma URL, mas eu estou sabendo o que fazer lá dentro, se eu estou inserindo, se eu estou listando, etc., através do verbo que eu estou utilizando aqui para consumir ela. Então é assim que a gente distingue aqui dentro. Uma outra coisinha que a gente poderia fazer aqui, ó, ainda no get, ó, por exemplo, no get de produtos, ó, poderia duplicar esse cara aqui e aqui fazer o seguinte, ó, se você me mandou um get só com barra produto, eu vou listar listagem de todos os produtos. Mas você poderia me passar também via get um barra produto e na frente aqui dois pontos, o ID do produto. Ó. E aqui eu faço assim, ó. Vou ter que criar só uma variávelzinha só para a gente ID produto aqui só para facilitar. Ó. Aqui eu faço. Então se ele me passou na URL qual é o dado, o ID daquele produto específico que ele quer ver os detalhes, a gente consegue capturar aqui, ó. Que é, por exemplo, vou chamar aqui de ID produto. E aí a gente pega da nossa requisição, ponto params, e aí ponto o ID. Então, com isso eu estou jogando esse cara para dentro aqui do ID do produto. E aqui eu vou fazer assim, ó, listagem do produto ID, dois pontos. E vamos concatenar aqui, ó, com o ID produto. Só salvar. Então agora eu vou receber dois gets aqui. Só que eu ainda vou conseguir distinguir eles ó, pela URL. Ó. Então vamos lá. Para de rodar, vamos rodar novamente. Aqui no Postman, então no get, ó, se eu passei uma chamada via get sem especificar qual é o código aqui na URL, dou um send. Ó,
listagem de todos os produtos. Mas se eu vir aqui, por exemplo, falar, eu quero só do produto 1000, ó, barra 1000, e dou um send, listagem do produto ID 1000. Ó. Então é claro que nessa hora aqui você abriria uma query no seu banco, faz um select lá, o where produto igual a 1000, né? Aí montaria aqui um JSON e devolveria aqui para o usuário. Claro que aqui a gente está trazendo só o conceito básico, né? Mais para frente vamos trabalhar num outro vídeo aqui, onde a gente acessa ali realmente um banco, faz as queries e devolve ali um JSON bonitinho, né? É importante aqui a gente só entender basicamente aqui esses conceitos. Legal? Então esses foram aqui os conceitos básicos que eu queria trazer para você, do que é o Node, como que ele funciona, como a gente começa a criar uma API aqui dentro do Node, né? Então alguns conceitos básicos que você precisa aprender aqui para evoluir. Então prometo para você trazer outros vídeos falando aqui mais, né? Vamos criar uma API profissional aqui, vamos fazer essa API nossa acessar um banco de dados ali, ou um Mongo, ou um MySQL da vida, enfim. Então para isso, se você gostou desse vídeo aqui, se ele fez sentido para você, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o joinha aqui para mim, se inscreve no canal, caso você ainda não for inscrito, não esquece aí, e deixa um comentário aqui para baixo para mim, se você ficou com alguma dúvida, ou uma dica aí, alguma ideia de algum outro tipo de vídeo que você gostaria que eu fizesse aqui no canal. Então é bem importante aí para mim você deixar esse comentário aí. Legal? Na descrição tem todos os links aqui que eu utilizei durante aqui o vídeo. Forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.